Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Negócio. Esse é um programa, um podcast, onde a gente tenta apresentar aqui o rosto por detrás das grandes marcas do estado de Pernambuco. E é com muito prazer que eu recebo Heitor, da Alapom, e também Marcele, da Richon. São duas grandes empresas do ramo farmacêutico e do wellness, né? O Pharma e o wellness juntos aí, trabalhando aqui hoje nesse programa. E vamos começar perguntando como surgiu a Alapom, como surgiu a Richon. A gente sabe que empreender no Brasil sempre é um grande desafio, então eu queria escutar um pouco de vocês disso. E também saber como foi o início dessa trajetória, como foi a história de cada um de vocês. Então, bom, meu início foi lá atrás, praticamente da minha infância, porque quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai mandou fazer um laboratório para mim de madeira, mandou o marceneiro fazer e me ensinou a fazer shampoo e condicionador para minhas amigas, e eu pegava aqueles shampoozinhos, levava para a escola para vender. E o sonho dele era que eu fosse farmacêutica, né? Mas aí a gente planeja, mas Deus faz do jeito que quer. Eu comecei a trabalhar com ele com 17 anos, quando eu entrei na universidade para fazer administração na UPE, e quando eu tinha 20 anos ele faleceu. Então eu tive que assumir a indústria, né, que na época já tinha uns 40 e poucos funcionários, aos 20 anos de idade. Esse foi o meu início, assim, realmente na liderança, na gestão. Para mim começa parecido, Marcelo, porque eu nasci na empresa, né, assim como você, segunda geração, e desde muito novo eu passava minhas férias na empresa, então passei por todos os setores desde muito novinho. Teve férias minhas que eu passei dentro do estoque, férias que eu passei na linha de produção, teve uma férias que eu fiquei dentro do controle de qualidade, eu passei um mês pesando comprimido. E desde muito novo que eu estou dentro da realidade da empresa da família. Mas formalmente eu acho que aconteceu mais ou menos num período parecido com o teu. 18 ou 19 anos eu fazia faculdade de engenharia e comecei a entrar na área comercial, conhecer mais e tentar vender alguma coisa. Descobri que eu não queria ser engenheiro, queria trabalhar com venda. E aí também quando eu começo a montar a minha primeira empresa, que eu prestava serviço para a empresa da família. E a gente fazia parte de propaganda médica. Acho que começa por aí. Hoje, já 12 anos quase depois aí, acho que é até difícil dizer o dia que começou, porque veio começando desde muito cedo. Indústria familiar pernambucana raiz, né? Começou desde sempre, né? Desde Um processo sempre. que foi só sendo apurado. Isso. Depois vai participando de reunião, aí vai ouvindo, fala uma besteira aqui e ali, e vai começando a criar. É bom que essa formação de passar por todos os setores a gente ganha experiência, né? Com certeza. Fundamental. Até Heitor, eu me lembrei aqui, com sua pergunta, teve um insight que você tem a indústria Alapom, né? Mas você trabalha também com diversas outras indústrias. Você tem outras duas aí rodando, já teve outras no passado, então empreendedorismo na veia. Desde pequeno eu tento. Desde pequeno eu tento. Na época de colégio a gente fez festa e tal, e depois aí coisas mais diferentes. De fato, a minha primeira empresa a gente fazia a parte de divulgação ética de medicamentos. Então tinham eu e mais alguns propagandistas. Eu comecei como um propagandista muito novo. Bem, a linha tomou um caminho diferente, a gente mudou um pouco o foco do trabalho. E hoje eu tenho mais duas empresas fora a Alapom, que são o Trade do Pharma, uma plataforma de incentivo e gestão de campanha comercial no mundo farmacêutico. É tipo, a gente brinca que é tipo um livelo da venda farmacêutica, onde ali a farmácia está ganhando ponto de fidelidade por estar comprando, a gente também consegue montar a parte de premiação para equipes de venda. Interessante. E com a pontuação do Trade do Pharma. E tem um outro projeto paralelo meu também, que é o Partilha Cristã, que a gente está construindo, esse ainda está em fase de construção, o Trade do Pharma já está andando. Legal. Que é um marketplace cristão, onde todas as vendas vão apoiar alguma igreja ou uma organização cristã. Tipo uma organização social, um projeto evangelizador. E aí cada venda montada lá, a ideia é que a gente esteja sempre de indústria para consumidor e a gente possa trazer a rentabilidade para
para esse player, né? Que incrível, parabéns. Muito massa, Heitor. Realmente Legal, muito legal. sair do óbvio, né, velho? Procurar fazer algo diferente. Só para terminar essa pergunta inicial, Marcelo, a veia empreendedora, no mesmo sentido da pergunta para Heitor, foi desde o princípio mesmo, né, como você falou, a ponto de você ter que escolher entre uma carreira que você ia começar lá em Harvard ou você pegar uma indústria e do zero não, mas numa situação, digamos assim, muito desafiadora, tocar ali aquela empresa. Então, eu acho que a veia empreendedora na minha família é uma coisa que foi assim, de família mesmo. Meu avô materno, que foi esse que fez a proposta para mim largar a empresa, ele tinha saído de casa de 9 anos de idade, tinha fundado a empresa dele, fundou várias empresas, ele praticamente era semi-analfabeto. Tem aquele comerciante raiz, e ele, com 50 anos, ele montou uma empresa bem grande, que depois vendeu para o meu pai e para os irmãos do meu pai, chamada Socimasa, e se aposentou. Então, mas ele empreendeu assim, meu avô foi um empreendedor nato, assim, que foi uma referência muito grande para mim. E Painho e a família dele também, porque os dois tinham loja, um na frente do outro, na Rua de Santa Rita. Meu avô materno e meu avô paterno. Os dois eram comerciantes, um na frente do outro. Do centro da cidade do Recife. Do centro da cidade. Porque lá naquela época, né, o pessoal fazia muito comércio para vender para quem vinha na rodoviária do interior, para poder fazer distribuição. Não tinha capilarização, logística que a gente tem hoje. Então o pessoal descia na rodoviária, comprava ali e levava para revender. E os dois tinham loja lá. Que bacana. Né? E aí, só que meu avô paterno morreu com 47 anos. E aí meu pai passou a mesma coisa que eu. Assumiu a empresa com 16 anos. Ele, pai, ainda era mais novo do que eu. Tinha 16 anos, só que tinha 8 irmãos. Então eles tiveram que sustentar a mãe e os 8 irmãos. E chegaram num ponto que compraram a empresa do meu avô materno. Porque ele comprou a empresa do meu avô materno. E aí ele desenvolveu essa empresa. Então, lá na família da gente, sempre foi muito essa coisa de empreender. Né? Só que meu avô materno, que é esse que... ele dizia, minha filha, essa vida não é para você. Porque eu acho assim que era muito dura. Eu até reconheço hoje, né? 30 anos depois, eu até reconheço, consigo enxergar. Porque eu digo muito a meus filhos e digo muito às pessoas que estão ao meu redor, principalmente os jovens. Olha, quem lhe ama, não quer ver você sofrer. Uhum. E para você crescer dói. Sair da zona de conforto dói. Você vai ter que sofrer. Então, quando alguém que é junto de você, que lhe ama, que está ali próximo, diz não vá não lhe motiva, não é porque ele não lhe apoia, não é porque ele não acredita em você. É porque ele quer Muitas poupar. vezes é porque ele não quer que você sofra. Como meu avô era a pessoa que mais me apoiava, mais acreditava em mim. Dizia assim, minha filha, você é muito inteligente. Me levava para viajar com 13 anos de idade, porque eu falava inglês. Ele me levava com ele. Entendeu? Então, ele foi a pessoa que mais acreditou em mim, na minha juventude. Mas não queria que eu ficasse com a empresa, de jeito nenhum. Disse que aquilo não era vida para mim. E fez todo tipo de proposta indecente. Inclusive essa, de eu ir embora para Harvard estudar, fazer minha pós-graduação com tudo pago por ele. Mas assim, eu nunca tive dúvida de que eu queria empreender, de que eu queria estar ali. Lógico, a gente sabe, né? Vocês melhor do que ninguém hoje sabem que não é fácil empreender aqui no Brasil. A gente enfrenta muitos percalços, mas eu não conheço outra vida que não essa. Eu acho que a empresa familiar, ela é muito... exatamente essa leitura que você fez. A gente, né, tenta fugir do empreendedorismo, tenta fugir do empreendedorismo familiar, que eu acho que é ainda mais desafiador, né? Mas a discussão com o sócio vira problema doméstico, né? É difícil. Eu também sinto muito essa realidade, mas, sem dúvida, é a melhor escola que a gente poderia ter. Porque, inclusive, é um seio que acolhe, né? Então, você pode até dar uma mancada profissional, mas você vai conseguir ter o amparo, digamos assim, né? O apoio. Mas, Marcele, assim, a sua história de liderança feminina me comove, né? Eu imagino os desafios que você passou, tão nova,
assumindo uma empresa que já tinha um número significativo de funcionários, uma empresa que hoje tem... eu assisti uma vez uma entrevista que você falava da quantidade de SKUs que tinham na empresa, né? Aqueles nichos, a quantidade de produtos e a sua forma de olhar. E quando a gente fala sobre essa questão do empreendedorismo, eu acho que tem muito a ver essa questão também da juventude, porque quando a gente entra na empresa, principalmente a empresa familiar, a gente entra querendo mexer em tudo, né? E aí, por uma situação muito triste, né, que a gente não queria, obviamente, vivenciar, mas eu acho que você teve a oportunidade de, logo de cara, empregar o seu modo de gestão, né? Então, compartilhe um pouco sobre a ótica da liderança feminina, porque o podcast hoje está sendo realizado também numa collab com o Comitê de Liderança Feminina e Liderança Feminina aqui da FIEP, e eu queria que você trouxesse esse contexto também para o nosso público feminino. Mas assim, a questão da liderança feminina e masculina foi uma coisa que eu demorei muito tempo para entender, que existem diferenças e que essas diferenças, elas são extremamente salutares e complementares. Sim. Né? Porque quando eu assumi, muito jovem e mulher, eu enfrentei 2 problemas, né? Eu era muito jovem e na empresa tinha muita gente que tinha me visto pequena. Isso é dificílimo. Certo? E o segundo, o fato de eu ser mulher. E a gente sabe que de um tempo para cá a coisa melhorou muito. Apesar de que ainda tem que melhorar, mas naquela época, gente do céu, era muito mais difícil, muito mais desafiador. Por quê? Porque piadinhas que hoje não pode mais nem falar, que eu acho um absurdo também, tá? Não poder falar nada, não sei o que, eu detesto essas coisas, mas assim, mas piadinhas do tipo, deixa pra lá que ela hoje está de TPM. Piadinhas como essa, piadinhas de cliente dizendo que eu consegui fazer as coisas porque eu usava saia. E que a gente não tinha a percepção, né? A gente não tinha a percepção do quanto que isso era... A gente tem que engolir. O mundo todo amadureceu com isso, né? Junto, né? Acho que nos últimos 10 anos, 20 anos, assim, a gente foi aprendendo a lidar com a maneira correta de tratar todos os... E na verdade, vamos lá, gente, se parar para pensar, tá? O quanto a gente pode ganhar na diferença, Sim. tá? E o quanto a gente pode crescer. E num determinado debate sobre liderança feminina com mulheres que tinham muito mais repercussão nacional do que eu, uma delas era a Gabriela Baumgart do Expo Center Norte, estava se discutindo a questão de cota para mulheres em conselho de empresa de capital aberto. Sim. E eu disse, eu sou contra. E assim, quase eu fui engolida viva, porque... Não, mas por que você é contra, Marcele? São muitos anos de diferença. Eu digo, eu sou contra, mas eu não estou dizendo que eu não posso nem mudar de opinião, não. Se você me convencer, eu posso até mudar de opinião. Porém, eu acho que a gente precisa aprender a lidar, primeiro, com o nosso próprio preconceito. Sim. Até porque todos os homens que estão aí têm uma mãe. Então... algum problema, alguma coisa a gente está deixando de fazer ou de formar a cabeça desses homens aí, que estão aí machistas demais. Sem né? dúvida. Então, assim, vamos tratar primeiro o nosso, pra gente depois tratar o do outro. Porque aí é aquela coisa que existia antigamente, as mães diziam assim, essa pra casar, essa não é. Eu não quero meu filho com essa mulher. Essa tipo de Mas coisa. Tu tá entendendo? Se era uma mulher, uma mãe dizendo isso para um filho, como é que ele ia aprender a tratar, tá certo, uma mulher? Exato. E principalmente, sobretudo, aprender a olhar a diferença e valorizar. Exatamente. Olha, eu vou até fazer uma importante. provocação sobre isso, que a gente está no bate-papo aqui, então estamos livres e não estamos ao vivo, então... Mas olha só, quando você arruma... Até hoje, eu acho que isso é uma coisa muito comum, pelo menos no meu meio e do que eu vivencio. Chega com a namorada nova. Qual é a primeira pergunta que o pai e a mãe faz? Me responda aí. A primeira pergunta, quem é fulana? Eu pergunto assim, o que é que ela faz? O que é que ela trabalha? Trabalha com o quê? A primeira pergunta que eu faço é essa. Então, faz o quê? Estuda o quê? É a primeira pergunta. Então, Entendeu? assim, a gente tem uma série de filtrozinhos e preconceitos que a gente ainda lida até hoje com isso. Sim. Entendeu?
Então, é aquela história, é como você estava dizendo, a gente vai evoluindo aos poucos e aprendendo com isso. Daqui a um tempo eu acho que Mas é isso vai mudar diferente. também. É diferente do aspecto que eu digo, que era o seguinte: se uma mulher ela tivesse sido casada e separada, era um peso. E se um Sim. homem tivesse sido casado e Sim, separado, completamente era diferente. outro. Se uma mulher tivesse, sei lá, namorado muito, era rodada. Um homem que namorou muito, não tem esse rótulo, É entendeu? namorador. Então, tem muitas galã. vezes até Às vezes é desenrolado. uma desenrolado. conotação até que admirável. Então, quando eu falo, e eu não estou falando dos homens, preste atenção. Claro, O que eu sei. tô Não, é do falando nosso aqui próprio sentimento. é da própria mãe, mulher, que coloca isso pro filho. Veja, eu não estou falando aqui dos homens, eu estou falando da mulher. Então, se a mulher ela não vence o próprio preconceito dela, como é que ela quer cobrar dos homens que não sejam machistas? Verdade. É verdade. Ponto. Esse é o meu ponto. Esse era o meu ponto, tá certo? E, obviamente, que tem coisas que a gente tá além do controle da gente. Eu tenho 2 filhos. Sim. Um menino de 21 e uma menina de 18. E nem de longe meu filho, tá certo? Às vezes tem as falas ou os comportamentos até ele tem, mas as falas que eu gostaria que ele tivesse, certo? O comportamento ele tem, porque ele é super respeitador, ele namora há 2 anos, respeita a menina, cuida da menina e tal. Mas às vezes ele é um pouco mais machista do que eu gostaria, é ciumento demais, tu tá entendendo? Porque tipo assim, é minha, aquele sentimento de posse que não pode haver, né? E a gente vai ensinando, e a gente vai mostrando que esse não é o caminho. E cada vez mais que a gente tem assumido, a mulher, né, Mary? A gente tem assumido diversos papéis. E que eu acho que a graça não é impor um papel pra gente, de dizer assim, a mulher tem que trabalhar fora de casa, ponto. É dar a gente a oportunidade de a gente fazer o que a gente quiser e ser respeitada por isso. Sem dúvida. Quando você fala, voltando aí um pouquinho na tua fala, na questão da cota, né? Eu confesso que nesse aspecto, eu sou meio machista. Mas o que eu vejo muito é que, às vezes, as mulheres elas não têm a oportunidade de estar em alguns lugares para provar que podem estar lá ou que podem não estar, caso a gente opte por não estar. E aí eu chamo isso de se colocar em lugares desconfortáveis, né? Eu acho que, em algum momento da vida, tem algo que a gente interpreta que não é a nossa prioridade e por isso se esquiva de estar em alguns lugares. Por exemplo, certa vez eu estava conversando aqui, né, a gente tinha um determinado evento que antigamente tinha uma baixa adesão das mulheres, de presença mesmo. E eu disse, gente, sabe por quê? Porque é obrigação nossa trabalhar. Tá com o trabalho em dia, ganhar dinheiro, cuidar da família, tá com o marido, do filho, mas não é obrigação nossa estar aqui. Fazendo networking, sexta-feira, Eu já fui de quinta-feira. liderança de grupo de network, né? Eu já fui do Lead Mulher, eu fui conselheira Sim. anos. E, rapaz, é nítido o quanto difícil. isso não é prioridade pra gente. Exatamente. Então, assim, às vezes a necessidade de se colocar em lugares desconfortáveis, né? E eu nem tô falando de network, porque o network aqui é muito prazeroso, mas, assim, às vezes vai assumir, aí falando, por exemplo, no nosso caso, associativismo. Assume lá uma liderança sindical no teu setor. Quantas mulheres a gente tem Não líderes tenho sindicais? tempo, porque... Não, porque, né? E aí a gente tá sempre querendo abraçar o mundo. Então, mas aí precisa, às vezes, até de uma cota para que a gente seja impulsionado para isso. Porque a mulher, e aí, assim, é muito a minha percepção, mas, e aí eu queria escutar vocês também, mas, por exemplo, a mulher, ela não ocupa cargo, ela resolve problema. Né? Por exemplo, quando você fala, você assumiu a empresa do seu pai, você estava ali, você gostava, mas assim, você foi tapar um problema, que era a ausência dele, fazendo uma liderança. Não sei se você, com os seus 17, você estava pensando em ser a CEO da Richon, né? Então, você jovem, você não pensava, não, eu vou ser porque eu quero ser a presidente. Quando a gente entra na empresa, a gente entra pensando, eu quero melhorar o mix de produto, eu quero ajudar aqui no financeiro, eu quero trazer essa visão. A gente não pensa, não tem um quê de ambição, né? Assim, e aí eu falo de uma ambição positiva, tá? As mulheres, eu sinto que carecem. Então, quando a gente fala de ocupar os lugares, e às vezes, infelizmente, por uma cota, é para que a gente se sinta até na obrigação de estar nesses lugares onde a gente não planeja estar. Eu vou fazer uma provocação, tá? E quantas de nós verdadeiramente apoiamos as mulheres que decidem estar nesses lugares desconfortáveis? Exatamente. Quantas de nós verdadeiramente olhamos para ela e dissemos assim,
é muito difícil esse lugar que ela está ocupando. Jamais eu estaria nesse lugar, mas eu vou fazer o que eu puder fazer para ajudar ela, porque nós mulheres precisamos estar ocupando esse lugar. Exatamente. O que é que muitas vezes a gente faz? Fulana tá nem aí para casa dela. Fulana, olha os filhos dela, com largada, que nem saco de batata. Muitas vezes a gente é julgada ou julga, né, aquela mulher que está ocupando um espaço que é tão importante para a gente estar ocupando, né? E a gente não valoriza. Por isso que eu digo, eu concordo com você que a gente tem que ocupar esses lugares desconfortáveis, mas isso aí é uma coisa muito nossa. Sim. Eu não acho que vem de cota. E quando um conselho de uma empresa de capital aberto não reconhece a riqueza de ter divergência de opiniões dentro do seu próprio conselho, ele não merece a minha compra. Exatamente. Porque 50% do mercado consumidor é feminino. A inovação, ela exige a diversidade, né? Eu vou até aproveitar a deixa. A gente vai transitando de assuntos aqui, mas eu não vou soltar isso ainda não. A gente tem a FIEP Jovem aqui, né? E a gente tem um evento que é chamado Rap Business, que ele é para isso, network. Já participou, foi de um rap especial, não foi? Foi. Foi de um rap especial que o Marcelo veio. E ele é um movimento que ele tem ele é confortável de participar, ele proporciona realmente a aproximação das pessoas. E quando a gente era um grupo, que a gente sempre teve uma mulher presente. Agora, quando a gente teve uma mulher presente e atuante, que foi o caso de Meire ali, começou a mudar o cenário completamente. Então, o pessoal começou a procurar, e mulheres também na diretoria da FIEP Jovem. Elas começaram, elas próprias, a procurar trazer outras mulheres para aquele ambiente ser um ambiente mais saudável. Sim. E eu me lembro que quando a gente já tem mais de 10 anos a FIEP Jovem, no comecinho, no primeiro encontro, a gente vai para o 7º Encontro Nacional da Indústria, eu fui para o Espírito Santo e fiquei impressionado com a maturidade. Eles têm 25 anos de comitê de jovem lá. Que legal. Impressionado com a maturidade dos caras. Aí eu perguntei para o presidente lá, Renzo, o nome dele, Renzo, qual é o segredo, velho? Qual é o segredo? Ele fez, olha, primeiro, tem que fazer evento com network, tem que fazer evento com rap business, tem que tirar com happy hour, tem que tirar o cara vai sair de casa, pô, cansado, de 6 horas da noite, 7 horas da noite, pra tipo, tratar uma pauta séria, às vezes não é o dia dele. Agora, se você fizer um evento mais fluido, ele vai. E a segunda coisa que ele falou é 50% homem, 50% mulher. Aí tu vai ver teu comitê bombar. Você acredita? Eu escutei isso há quase 10 anos atrás. Olha como ele é inteligente. Né? Mas porque é representatividade, gente, do mercado, não é? E é representatividade de mercado, de visão, de valores, porque claro que quando você tem um ambiente extremamente homogêneo da presença masculina, ele se torna intimidador. Né? Eu vivi isso na pele. Pois é, então, e assim, eu acho que hoje, graças a Deus, os homens, né, a evolução da nossa sociedade, os homens percebem e entendem isso, mas por muito tempo eles não entendiam. Então, você não ter mulheres aparentava ser uma mera consequência do acaso. Né? Quando hoje a gente tem a liderança, a quantidade de mulheres com nível universitário é muito maior. Eu vivi a época né? que aqui na FIEP mesmo. Sim, aqui era assim. Aqui mesmo. Quando eu vinha assim, juro a vocês, morrendo de medo, porque eu sabia que só ia ter eu de mulher. Só ia ter eu. E que ia ser super desagradável, que eu ia entrar no elevador, quando tua mãe vinha, eu ficava feliz da vida. Eu ia entrar no elevador, eu ia sentar numa mesa de reunião, só tinha homem, tu tá entendendo? E assim, lógico, eu nem cogitava não vir. Depois teve um momento que me chamava porque dizia, a gente precisa ter representatividade, precisa ter uma mulher no painel. E olha a importância da representatividade. A representatividade faz também os próprios homens perceberem a mudança. Que precisa ter elas aqui, que precisa ter um grupo mais diverso para que elas se sintam mais à vontade. Porque eu tenho certeza que aqueles homens naquela sala não sabiam que não tinha a menor noção. Não tinha a menor noção. Não, e se você for pensar no lado empresarial, é outro público consumidor. Sim. É outra visão de mundo. Exato. É outro tudo. Exato. Então, senta 4 homens aqui na mesa, a gente vai evoluir. Senta 4 mulheres, vai evoluir.
Sim. Senta nós 4 aqui. A Perfeito. gente vai evoluir muito mais. Sem A gente- dúvida. Vamos traçar um projeto aqui do zero. A gente vai evoluir muito mais. Por quê? A visão fica São muito mais visões completamente 360. diferentes. É. Entendeu? De vivências diferentes, em situações diferentes. Às vezes um é formado no interior, a outra teve uma dificuldade no começo, a outra teve dificuldade no meio do processo empresarial. Mas é isso, assim, acho muito massa a gente trazer esse assunto para um podcast jovem como o nosso, né? E eu acho que vou aproveitar as temáticas mais em alta, assim, Heitor, e tu falar um pouco assim de como foi a tua experiência empresarial dentro da Federação das Indústrias, através da FIEP Jovem, se ela te ajudou, se ela te proporcionou, que nosso grupo ele tem alguns pilares como formação de liderança, geração de negócio network, né? Isso, acho que isso aí você viveu, sucessão empresarial, né? A gente também está trabalhando bastante, associativismo, então acho que talvez possa ter ajudado um pouco essa mente aí a abrir. Um pouco não. Eu cheguei aqui a primeira vez eu acho que eu vim à FIEP, eu era muito criança para um prêmio de mérito industrial. A medalha de mérito industrial que meu pai ganhou. Eu acho que foi a primeira vez que eu vim, eu tenho uma foto até hoje, bem pequenininho aqui. E quando começa a FIEP Jovem, eu já estava dentro da empresa trabalhando, e acho que eu estava aqui na primeira, talvez, reunião da FIEP Jovem. Se não na primeira, nas primeiras eu estava. Tava nas primeiras, sim. Nas primeiras eu estava. E, de certa forma, o próprio surgimento da FIEP Jovem com o surgimento da minha carreira profissional começam juntos. Eu acho que a FIEP Jovem trouxe um encurtamento de tempo para que eu tivesse um ganho de maturidade. Porque foi nesse ambiente que eu pude ver pessoas que eu podia me inspirar, ver pessoas que eu vi que estavam vivendo a mesma coisa que eu estava vivendo. E fora que a gente tem, de fato, acesso a conhecimento. A gente tem acesso a treinamentos, palestra, e nada vale mais do que exatamente esse momento aqui. A gente está sentado, conversando, a gente conversou antes de iniciar a gravação, e só antes de iniciar a gravação, para mim, já valeu um curso aqui, tá? Então essa troca de experiência é muito importante. E todos os pilares que a FIEP Jovem é fundada em cima deles, são os pilares que qualquer empresário precisa, especialmente dentro de um universo de sucessão empresarial. Especialmente dentro da indústria. Eu me lembro que eu completaria, depois eu vou fazer uma lembrança aqui. Aqui é um ambiente de negócio, né? É um ambiente de negócio, um ambiente de também excelência. Exato. Então, quando a gente está no ambiente de excelência, a gente começa a perceber desde o funcionário ali que está trabalhando, aos diretores, a equipe que dá apoio a gente, superintendência, diretor de marketing, diretor de jornalismo, como as coisas são tratadas. E aí a gente crescer num ambiente como esse, a gente começa a olhar para dentro também, a dizer, pô, peraí, como é que eu estou tratando o meu marketing? Entendeu? Como é que eu estou tratando minha equipe em geral? Com certeza. Então, eu acho isso muito edificador para Com certeza, Rodrigo. E o fato de que a gente está aqui dentro, tendo gente para se inspirar. Isso. Porque quando eu te conheci, eu fiz, cara, o Rodrigo é bom, o Rodrigo é desenrolado, eu quero ser um pouquinho mais Rodrigo. Eu conheci na época o Rubinho, pô, Rubinho é bom, eu quero ser um pouquinho mais Rubinho. Nossa, eu vi várias pessoas que já estavam vivendo aquilo há um pouco mais tempo que eu. Eu acho que pra gente que tá aqui dentro há mais tempo, fica também a missão de trazer o pessoal pra cá. Até porque, eu queria só complementar uma coisa, Meire. A FIEP Jovem, muita gente acha que é para quem é de indústria e somente quem é de indústria. Enquanto a gente é um grupo muito mais diverso que isso. A gente aceita empreendedores de qualquer ramo. E a gente tem muito ganho. Por exemplo, no último evento que eu tive, passei algum tempo sem vir, melhorou muito. Inclusive, de fato, a gente hoje tem uma representatividade feminina muito maior, com certeza, por intervenção da Meire e de algumas outras. E, cara, eu fiz contato, a gente fechou o negócio com gente que eu conhecia ali naquele dia. E isso vai acontecendo dia após dia. Eu acho que há um convite também para todo mundo que quer estar num ambiente de desenvolvimento, quer estar num ambiente de crescimento, um ambiente onde você vai conhecer gente, você vai poder ter várias pessoas para se inspirar, pelo menos para mim. Toda vez que eu venho, eu vejo coisas para me inspirar novas. E acho que isso é um convite para todo mundo que tem um CNPJ e que está querendo melhorar. Era exatamente não isso que eu ia falar. Nada. Não, mas era exatamente isso. É um ambiente de desenvolvimento e de sinergia de mentalidade. O que eu acho que a gente está
o que a gente encontra aqui na casa, né, é que pessoas que compartilham das mesmas dores, dos mesmos anseios, e acaba criando uma sinergia muito grande, né? Por exemplo, eu estou de forma ativa junto do Comitê FIEP Jovem há 3 anos, vai fazer 4. Eu criei uma sociedade com pessoas que eu conheci aqui. Então, você veja como... e hoje minha fábrica sai esse ano ainda, a nova fábrica, né, de um material completamente diferente da minha formação de origem. Mas porque eu encontrei pessoas aqui que estavam dispostas a arregaçar a manga, que pensam como eu, que estavam dispostas a investir o seu tempo num projeto ESG, onde a gente vai tratar resíduo têxtil. Então, poxa, é muito bacana essa ambiência, né, que a casa traz. Que os Como eu comitês gostaria trazem. de ter tido uma FIEP jovem na minha época, minha gente. Mas você é jovem, você pode estar conosco, Mas viu? sério, que eu percebo no grupo, que eu percebi no grupo de vocês, que é uma coisa muito bacana e que eu tive muita dificuldade aqui nas federações em geral, é que o jovem, por si só, ele é muito mais generoso. Sim. Entendeu? E ele compartilha com muito mais facilidade. Ele divide a experiência com muito mais facilidade. Eu sempre tive muita facilidade de fazer isso. E eu estranhei muito quando eu comecei a participar. Eu fui vice-presidente do sindicato, inclusive, do meu sindicato. Eu estranhei muito como os empresários eram fechados. Tu tá entendendo? Como não havia uma troca genuína. Como, às vezes, a pessoa escolhia o que é que ia compartilhar para não passar certas coisas ali. Então, eu no começo eu estranhei muito. E um dos motivos de eu ter até me afastado um pouco da federação foi esse. Porque eu disse, meu Deus, minha indústria era já uma das maiores eu lembro especificamente de um projeto que a gente queria fazer de compra coletiva. Era um projeto de compra coletiva. É um desafio, mas é muito bom quando dá certo. Mas assim, a minha indústria era uma das maiores do sindicato. E eu não tive nenhum problema de compartilhar nem preço, nem volume de compra meu. E eu estava vendo ali empresas muito menores, tu tá entendendo, sem querer compartilhar. E eu me danei com aquilo, porque eu digo assim, meu Deus do céu. Gente, a gente não sai do canto. A gente não sai do canto E é uma desse coisa jeito. para todo mundo ganhar, né? Eu acho que esse é o diferencial mesmo da FIEP Jovem, a gente compartilha. Isso. Porque vários outros grupos de empresários que tem, aí, sem citar nomes, frequentei vários deles por aqui já, tá? Perdi interesse ainda, mas quase todos. O único que eu tenho interesse de fato é o FIEP Jovem. Porque aqui a gente consegue conversar, a gente consegue interagir. E não é aquela coisa que muito grupo de empresário termina que vira você vai para vender, um hub de negócio, mas assim, muito cru. Do tipo, eu tô aqui para vender, quem quer comprar? E aqui não, aqui de fato a gente tem desenvolvimento, formação de liderança, networking, e a gente se conhece. Fez amizade, né? Fez amizade e tudo, a gente se conhece. Sociedade e tudo, né? Sociedade. Sociedade. É interessante como a gente entrega resultado, né? Sendo que sem esse ambiente de pressão. O resultado ele vem pelo senso de comunidade que a gente cria de pertencimento à FIEP Jovem. Porque a confiança vem daí. Por exemplo, a pessoa vai pensar em comprar um galpão, um fardamento, vai pensar em uma farmácia, alguém ali vai pensar em usar a tua nova empresa para pontuar, espécie uma livelo ali, como tu falou, da indústria farmacêutica. Como o cara não vai pensar em Heitor, sendo que ele está com o Heitor aqui a todo momento, está com ele a todo momento, está comigo a todo momento. Então é natural que a gente... E outra coisa, às vezes a pessoa está ali há 3, 4 anos e não sabe nem com que a pessoa trabalha, porque a pessoa está formando amizade ali. Mas assim, claro que a gente tenta direcionar para esse caminho. Inclusive eu lembro tanto um como o outro, o primeiro Rap Business que vocês apresentaram. Mano. Foi. E foi lá no começo. Foi o mesmo, não foi? Foi o mesmo, acho que foi o mesmo. Ou foi... Acho que foi o mesmo. Acho que foi o mesmo. Não era tão comecinho já não, Rodrigo. Não, já tinha uma sala cheia. Eu acho que foi no quinto andar. Foi no quinto... Na sala da FIEP Jovem. Na sala da FIEP Jovem. Ah, sim, foi na sala da FIEP Jovem. Eu acho que foi a inauguração da sala da FIEP Jovem, aquilo ali. Faz tempinho, viu? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. É que o tempo passa rápido. Mas é isso. Já somos jovens há muito tempo, Rodrigo. Essa juventude está
Que não passe perdurando. nunca. Graças à indústria, né, da beleza, dos cosméticos Olha e da aí. Se não fosse farmacêutica. Richon, se Ah, não tá fosse bom. Lacon. E essa Amo o vinagre de maçã da Richon. Ai, Que maravilha. bom. Olha, mas vamos. Desculpa, deixa eu só complementar uma coisa para não perder essa linha que os meninos falaram e eu passo para você, viu, Meire? Esse negócio do local é difícil. E é difícil para a gente também. Porque você imagina um jovem, eu estava recém-formado da faculdade, vocês, vamos criar um comitê de jovens empresários lá. Eu disse, de jeito nenhum, eu não gosto de falar em público. Aí hoje a gente está aqui gravando um podcast e tal, conversando, diversas apresentações com diversos públicos diferentes. Então é você se desafiar, como você falou, Meire. Porque no começo foi difícil. E a FIEP Jovem ela foi forjada no erro e no acerto. Isso. Que era uma coisa que não acontecia, não existia. Então entregaram ali, toma que o filho é teu, Devia. o objetivo é esse. Mas para chegar nesse objetivo, o que eu preciso fazer? Que tipo de produto eu preciso entregar? Isso tudo a gente foi construindo. E eu me lembro muito que era uma compra coletiva, meu primeiro contato aqui na FIEP. Antes até mesmo da FIEP Jovem. Então é interessante que as histórias, não tem como dizer que a gente tá aqui vendendo peixe, porque as histórias elas se complementam, né? Um praticamente viveu em outro local completamente diferente, em outra época completamente diferente, a história do outro. É tudo uma construção e cada um vai colocando seu tijolo, cara. Isso. O muro vai ficando maior. É tipo economia. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Mas vamos falar de mercado. Vamos. Vocês falam de produto de beleza, de ser jovem por mais tempo. Como é que é a percepção de vocês? O mercado está em amplo crescimento. Qual a percepção de vocês do posicionamento da indústria pernambucana? E aí eu vou ser bem específica, porque eu acho que tem que ter muita garra e resiliência para competir, né? Vocês estão com um mercado ainda maior, né? Assim, brigando por um espaço no mercado ainda mais disputado com multinacionais. Né? Mas, assim, somos empresas pernambucanas, reconhecidas pelo que fazemos. O que é que as empresas pernambucanas têm de diferente? A indústria pernambucana para se projetar para um mercado tão amplo? Resiliência. O pernambucano. A indústria pernambucana. Que é maior, melhor em linha reta. Pernambucano, Eu sou muito suspeito para falar de Pernambuco, especialmente de Pernambuco, Recife. meu país, né? Porque, de fato, eu Somos acho dois. que a gente tem alguma coisa diferente aqui, sim. Eu acho. Um borogodó Vamos diferente. dizer, Borogodó não se copia, Vamos saber o que diferente. mas é diferente. Mas eu a acho gente que a tem essa veia resiliência, a diferente. gente passou aí, se a gente olhar, né, o ambiente que a gente está vivendo nos últimos anos, né, a gente vem de falta de liderança, e aí eu estou falando de governo e tal, há quanto tempo? Pensa bem. Qual foi o último governador que a gente teve que realmente teve uma participação mais próxima dos empresários? Talvez Eduardo Campos. Quanto tempo faz já que ele saiu? Depois disso, Verdade. quem é que foi por a gente? A gente. De verdade. De A verdade. gente é na garra. Né? Então a gente tá ali, na luta, e entra governo, sai governo, não importa. Né? Minha empresa vai fazer 40 anos agora. Né? A gente, Painho dizia muito, olha, eu faço o meu. Né? Política é uma coisa, mas a política impacta muito diretamente tudo que a gente Impacta. faz. Sim. Pois é, Marcelo. Inclusive, acho que a federação ela tem até que agradecer, porque ultimamente alguns projetos, há uma certa mudança nesse sentido, de olhar para a indústria, olhar para o ecossistema econômico do nosso estado como uma forma de sustentabilidade mesmo, de bem-estar das pessoas. A gente aprovou aqui o Fórum da Infraestrutura, o Fórum Permanente de Infraestrutura, que é um fórum para você estar cobrando do governo as obras de Pernambuco que não saem. Então, olha só, um fórum de cobrança. Aí você espera que vai Vai ter enviar o quê? apoio. Vai enviar a secretária da secretária, né, para estar aqui. Pois não, toda a base do governo estava aqui. Todos os principais atores, secretários, ministros, inclusive, que eram pernambucanos, estavam aqui apoiando essa nossa ação. Do mesmo jeito para a Transnordestina e do mesmo jeito para o Arco Metropolitano. Então a gente tem, num curto espaço de tempo, uma evolução nesse sentido. Eu fico feliz de saber e vamos torcer para que realmente se concretize e a gente continue
nesse caminho. Isso. Pois é, porque é muito importante, né, Rodrigo? A gente ter o apoio do governo, porque com uma canetada, todo o ambiente empresarial pode mudar. Isso. Às vezes uma canetada sem pé nem cabeça que alguém dá, às vezes um Tipo órgão... a ST, a AT, que São- realmente fez com que muitas indústrias de cosméticos se penalizassem, inclusive a indústria antiga que fechou, né? Exato. Então, às vezes, uma coisa que é feita de forma arbitrária, sem ouvir o mercado, muda muito o ambiente, gera desemprego. E um setor tão importante como o da indústria, que depende muito de contas bem ajustadas, E que gera muito emprego, né? e que gera Sim. muito emprego, a gente tem tanto um potencial de alavancar a economia, como tem o potencial de derrubar uma boa parte da economia, de Verdade. tirar muito emprego. Perfeito. E, de fato, a gente percebe que os países e regiões que se desenvolvem com o desenvolvimento da sua indústria. Não tem para onde, a gente precisa de produto, a gente precisa de fabricação. E no cenário macroeconômico, eu acho que está muito claro também as consequências de você diminuir a importância do setor industrial na sua região. Eu vou desafio. levantar uma bola aqui para perguntar sobre cenário fiscal e econômico. Mas antes eu vou fazer um comentário que é interessante sobre o que a gente está complementar o que a gente está dizendo. Eu, assim como você, Heitor, a gente é meio nerd, né? Gosta de ficar sempre atrás da informação. Aí eu estava assistindo um vídeo no YouTube um dia desse e o cara dizendo lá assim que no Canadá, se você for pegar a média dos jovens do Canadá, o sonho deles é ser jogador de hóquei. Na Rússia, o sonho não, na China, o sonho é o cara fazer parte do partido. Porque ali ele vai ter proteção, ele vai ter uma condição melhor. No Brasil é ser funcionário público. É a média, isso é uma pesquisa. Entendeu? Eu deveria ter trazido a fonte, porque eu não sabia que ia falar disso. Nosso podcast é realmente um bate-papo. Mas não é difícil de encontrar esse dado. Então, assim, por quê? Veja como é difícil empreender no Brasil. É o que o Marcelo falou. Muita gente queria ter nossa garra. Agora, como é que vocês enxergam essa questão do cenário econômico fiscal, dessa carga tributária que a gente sofre como industrial, do cenário econômico geral, que envolve também toda essa questão política, do custo Brasil, da gente ter um custo Brasil enorme e que do nosso PIB está ali, por exemplo, 25%, mais de 25%, que isso é um dado desatualizado, somente para pagamento de chama gasto privado, que é você pagar funcionário público, pagar salário em geral. Eu acho... Viva. Por favor. Não, esse é um assunto assim que mexe um pouco comigo, porque eu sempre penso que o problema está na base. Tá? A base, quando eu digo a base, é educação, e eu não estou falando só de educação cognitiva, né? Eu estou falando de educação de ser cidadão, de saber entender o que é que gera riqueza. Né? O que é que gera riqueza? Eu faço essa colocação muito para colaboradores meus, inclusive para abrir o olho deles, para eles entenderem a importância que eles têm, porque a gente sozinho não vai resolver esse problema, que eles têm em fazer parte dessa solução. Por quê? Vamos lá. O que é que gera riqueza? Trabalho. Só. Exatamente. Só. E vamos entender, todo o resto vem disso. Alguém Imposto paga a vem conta. disso. Alguém Isso. paga a conta. Governo, estrutura de organização vem do trabalho, tá? E quem paga essa conta? Empregado e empregador. E eles colocam a gente um contra o outro, quando na verdade nós estamos sofrendo, empregado e empregador. É uma estratégia também, né? É estratégia. Estratégia. Entendeu? Só que Estratégia. eles não enxergam. Por quê? Porque é mais fácil eles se colocarem no lugar de vítima e colocar o governo no lugar de salvador, do que eles entenderem que eles podem fazer parte dessa solução e que eles estão sendo massacrados, porque eles não entendem como é que a coisa funciona. Porque funciona de uma forma tal que vamos deixar esse cara tão preocupado com o que ele tem que comer, certo? E o básico do básico, que ele não vai ter tempo de pensar, nem energia para pensar em mais nada. Eu não posso nem dizer que é um absurdo, são alienados. Não, o cara não tem tempo para pensar em mais nada, porque ele tem que pensar no Realmente, básico. ele está pensando no básico. Tá entendendo? E a gente tá fazendo nosso papel de educar esse pessoal?
que é Em o cima- papel. em Perfeita essa colocação. Em Perfeita. cima, Entendeu? em cima de um cenário onde a gente paga 100% em cima do salário dele para o governo, fora o que ele faço contribui isso. depois. Exato. É mais de 100%. Ou seja, se o funcionário ele se sente penalizado, e é aquela história, é muito caro para quem paga e pouco para quem Mas recebe. eles nem Exato. sabem, Rodrigo, eles Exato. nem sabem. Não sabe dessa tem, conta. Não sabe. Eu tenho uma não sabe essa amiga, conta. eu tenho uma amiga que eu achei fantástico o que ela fez. É uma boa ideia para vocês colocarem na empresa de vocês também. De 3 em 3 meses, tá certo? Ela emite um extrato de quanto ela pagou versus quanto ele recebeu. Isso é Boa. bom demais. Isso é Bom interessante. demais. Entendeu? Porque, olha, eles Isso não dá um sabem corte, nem isso dá um quanto corte. eles têm depositado no FGTS. Ou seja, por isso que está tendo tanto roubo. Porque, veja, é como se o dinheiro não fosse deles. E é deles. O dinheiro que a gente paga para o FGTS deles é deles. É deles. A sensação Ele de que é não do tem o governo. controle. Ele não tem o controle. É lógico que a sensação que é do governo. Sabe por quê? Porque agora fizeram um empréstimo lastreado no dinheiro do cara mesmo. Para o cara pagar juros em cima do próprio dinheiro dele que está lá no FGTS depositado. Exato. Entendeu? Isso é um absurdo tão grande e a gente vai aceitando e eles... Tá tudo normalizado, sabe? Tá tudo normalizado. E assim, minha maior preocupação é que a gente perdeu a força de brigar. Parece que a gente perdeu um pouco da vontade que a gente tem de brigar e de mudar as coisas. A geração da gente tá tão preocupada com coisas básicas também, né? De sobreviver, que a gente não... Muita gente da minha geração e do meu círculo de amizade diz assim, eu não quero saber disso não. É. Porque eu preciso me anestesiar. É. Só que aí a gente está se afundando cada vez mais, né? E assim, aonde a gente vai chegar? Não sei, meu Deus. E até que ponto dá pra voltar, né? Sempre dá. Eu sou tão otimista, sempre dá. Quando a gente quer, sempre dá. Agora, realmente vai ficando cada vez mais desafiador para a gente fazer esse movimento. Mas você perceba que você pega um Brasil assim, você vê, a gente aqui somos 4 industriais. Mas você percebe que praticamente a gente industrializa aquilo que não dá para trazer de navio. Entendeu? Ou então você tem uma empresa muito sólida, muito boa, muito enxuta. Porque, por exemplo, eu sou privilegiado, porque construção civil, não dá para trazer um prédio de navio, né? Nem um galpão. Agora, empresa de carro, de telefone. Empresa de roupa, que tá mais nem pagando imposto. Abaixo de 50 Abaixo de 50 reais. Abaixo a de blusinha. 50 é a blusinha. E olha, nesse cenário, 1/3 do que o governo arrecada vem da gente. Ou seja, na década de 80, nossa indústria representava 50% do PIB. Hoje a gente é 23% do PIB. Ainda assim, 1/3 é da gente. Por causa da carga tributária em cima da indústria, muito que é o alta. que fez a gente, ó. E um país sem indústria é um país que importa. Isso. E importar é caro. E penaliza, perigoso, né? e penaliza quem? Perigosíssimo. Perigosíssimo, tira emprego, tira tudo e penaliza Tira quem? riqueza. Tira riqueza. Tira riqueza. Compra Quem Compra trabalha, após tira compra, a riqueza vai indo. É isso. Compra após compra, a isso. riqueza vai indo. Porque quem sem é que- trabalho não tem riqueza. Quem pode comprar com produto importado? Qual classe social? Entendeu? Depende do importado, às vezes. Mas... Veja, se for a Hoje em blusinha, dia- se for a blusinha, É uma coisa que penaliza é sempre para mim difícil, o mais, fechar essa conta. mais pobre, né? De fato, é muito difícil essa conta fechar. De fato, a gente tem muita dificuldade de competir com alguns importados, em alguns setores especialmente, né, Miri? Mas acredito que a gente ainda tem muita oportunidade no país, sabe? A gente tem muita especificidade. No meu setor, talvez, a Sim. gente tenha uma certa proteção regulatória, que muito do que pode lá fora não pode aqui. E a que preço iria chegar aqui. Então, a Tem gente... uma proteção mas de certa regulatória. forma, sem existe uma dúvida, proteção regulatória. eu acho que as indústrias que estão se destacando é que elas trabalham hoje na especificidade do seu mercado local. Perfeito nisso. É isso, eu acho que é isso. Inclusive, a gente vai ficando muitas vezes, às vezes, pouco competitivo para Sim. exportar. Porque A você gente tem um muda bom nosso histórico modelo com isso, né, produtivo. Marcele? A gente você já tem um bom exportou, a gente histórico. exportou bastante, já exportou muito mais. Hoje em dia a gente não está exportando quase nada. Ah, é? Não. Por quê? Porque depois da pandemia, certo, houve uma retração muito grande a nível mundial. Certas feiras, eu até cheguei aí para 2 feiras depois da pandemia, das feiras que eu tinha hábito de ir, que eu conseguia captar clientes com mais facilidade, e não consegui captar clientes. Ainda estava lá nos Estados Unidos tentando fazer uma operação com a Amazon, mas assim, passei, sei lá, 1 ano investindo lá, É difícil, com um produto lá tal, eu disse,
sabe de uma coisa, eu vou focar no meu aqui, porque tá... E aí depois, quando eu tava já cansando, aí veio o negócio da sobretaxa americana. Ou seja, se eu tivesse que colocar mais mercadoria lá no warehouse da Amazon, eu ia ter que pagar essa taxa. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Vamos focar aqui, né? Vamos focar aqui, gente. Porque aqui tem mercado. Aqui tem tem. mercado. O mercado é gigante, o Brasil é é. gigante. Isso é muito bom para a indústria. No segmento de vocês também, principalmente. E, de fato, acho que hoje o que a gente tem como barreira regulatória no mercado de suplementação traz para a gente capacidade de competir com quem vem de fora. Mas, para vocês entenderem, assim, como Lapon, eu consegui trazer isso para a mesa e a gente entendeu que a gente estava passando por um momento de transição regulatória. Hoje, um suplemento alimentar tem um nível de exigência documental que não tinha até poucos anos atrás, coisa de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Uhum. E a gente entendeu que isso estava acontecendo e foi, inclusive, uma coisa que instigou a gente a abrir mão do que a gente trabalhava com medicamento. Porque a gente tinha 3 SKUs como medicamento e já 200 e poucos SKU como suplemento naquela época. E a gente entendeu que, cara, o know-how que a gente tem, regulatório, na parte de estabilidade, a gente já tinha HPLC, todo o maquinário para fazer esse tipo de análise, as indústrias de suplemento não tinham. Então a gente se antecipou e começou a fazer vários estudos para estar na frente do mercado. Então, só para trazer assim que a dificuldade existe, para quem está aqui dentro já existe. Sim. Então, toda semana quem acompanha a Diário Oficial vai ver que tem fábrica sendo interditada, o produto sendo recolhido, coisa grande. E a gente entendeu que vai haver essa trava, a gente tentou trazer isso como um diferencial competitivo para a gente. Então a gente hoje é uma das empresas que mais conseguiu ter registro de suplementação no país. A gente está talvez aí no top 10, com certeza deve estar. Show. E aí é um diferencial. Agora, de fato, para quem não estava preparado para esse momento, foi muito difícil e não tinha preparação óbvia. Não era algo que, não, é claro que você tem que estar preparado para isso. Não existia isso. Então, até então, a indústria de suplementação era regulamentada pela indústria alimentícia, era? Não, ela já era Anvisa. Mas não equiparava com medicamento, Não né? equiparava com medicamento. É isso. A gente está começando a se equiparar mais. Então hoje já existe a necessidade do estudo de estabilidade de 2 anos. Então para lançar você tem que montar uma fórmula, passar ali 2 anos em teste. E ainda não tem expressa uma CBPF, como existe para medicamento. Mas vocês já faziam isso tudinho, então vocês estavam no lugar certo na hora certa. Exato, é o que a gente identificou. A gente fez, vamos abrir mão desses 2, 3 SKUs com esse formato, vamos mudar eles. Perfeito. E vamos abraçar esse novo cenário aqui. Eu acho que foi um movimento que a gente fez com muito acerto, mas é algo que é muito perigoso no mercado. Então, assim, muita gente está sofrendo muito com isso, que não principalmente precisaria. Quem já estava com suplemento. Exato, que não precisaria, não deveria ter passado por um momento tão brusco assim. E novamente a gente volta. Será que isso passou por audiência pública? Será que eles ouviram as empresas? Ou será que isso foi uma canetada que veio? Esse tipo de ambiente, de fato, é muito desafiador, porque a gente está falando uma coisa que hoje, amanhã pode não ser. E a gente vive com essa incerteza. De fato, o nosso apetite ao risco permite que a gente consiga dormir à noite com isso. Mas é difícil dormir à noite com isso. É verdade. Porque assim, aquela história, né? A sua empresa está bem, mas a gente sabe que um erro pode levar abaixo. Não tem como sair errando vários meses, não é? Ou nenhum acertando todo mês. Aí que tá. Aí impere às vezes de uma caneta. Eu acho que nenhum erro. Nenhum erro, só se atualizou ali. Mudou e agora o negócio ficou inviável da noite pro dia. Isso acontece. Por conta de uma canetada. Fora, vamos lá, trazendo, né? Fora os desafios, tá certo? Que o mercado e a tecnologia estão trazendo pra gente. Vamos lembrar que existiam locadoras de vídeo, não existe mais. Vamos lembrar que existia empresa de revelação de fotografia, a Kodak era uma das maiores empresas do mundo e se quebrou da noite para o dia por conta de adoção de tecnologia. A gente está vivendo esse momento. Então, não basta a gente lidar com essa loucura que está no mercado, a gente tem que ter o governo atrapalhando a vida da gente numa canetada.
Pois é, eu acho que Não vou esse é perder. realmente o maior medo que existe pra mim hoje é esse tipo de situação. Porque essas canetas nem sempre têm a consciência que deveriam. Pois eu não vou perder a deixa, não, porque assim, se você tiver que resumir a FIEP em uma palavra, é defesa do interesse da indústria. Exato. Exato. Em uma palavra. Então a gente tá. Uma frase. Não faz só isso, não. Uma frase. Eu vou fazer de novo. Se você tiver que resumir a FIEP em uma frase, é defesa do interesse da indústria. Ou seja, todo santo dia tem gente ali acompanhando os projetos que tramitam essas canetadas. Exatamente. Para que não aconteça de forma a prejudicar. E muitas vezes iam realmente prejudicar muito indústrias alimentícias, indústria de todas. E a gente conseguiu defender o interesse. Entendeu? Então, a gente está numa empresa privada, certo? E que faz esse tipo de trabalho para a gente. Então, é muito importante que a gente se atente a isso, porque não é só a FIEP, tem a FEComércio, tem a Federação do Agro, todos os ramos, tem alguém ali defendendo. Agora, às vezes, realmente é sair daquele local de conforto e ir ali. Entender que o ecossistema precisa estar bom. Não adianta só a sua empresa estar boa, o ecossistema precisa estar bom. Você tem que comprar de alguém e tem que vender para alguém também, né? Exato. Mas vamos a nossa conversa, acho que a gente já se alongou um pouquinho e foi boa demais, porque podcast é isso, né? Se a conversa tá boa, a gente continua conversando. Vamos entrando no finalmente, Meire. Tem alguma pontuação, alguma Como coisa? assim você não vai falar da evolução tecnológica que passa pelas indústrias? Então eu estava esperando, eu levantei para você cortar. E a gente tem na mesa aqui uma pessoa sumidade para falar disso, né? Não, que é isso, Mas pelo amor de eu Deus. vou dar a deixa agora que a gente ficou. Eu cantei a pedra. O que é que Pernambuco tem de diferente? Pernambuco é polo tecnológico. Perfeito. Então eu acho que é Perfeito. importante falar, porque a gente que conhece um pouco mais, que já viu vocês apresentarem case, que já escutou vocês de pertinho, a gente sabe da relevância da evolução tecnológica que vocês trouxeram para as indústrias de vocês. E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho para inspirar da indústria, que seja da pequena, a média, a grande, o quanto hoje a gente pode beber da facilidade da tecnologia, da IA, o quanto vocês estão implementando isso em quase todas as áreas da empresa de vocês. Eu queria muito que vocês compartilhassem um pouco para inspirar outras indústrias. Comece. Tá. Comecei várias Pesado, vezes, agora você pesado. começa. Pesado, mas é isso. Deixar, a gente fica aqui mais 2 podcasts falando só disso, né? Com certeza. A gente já fez um antes. Antes de gravar, a gente tava praticamente sentou na mesa e Fez um podcast. fez um momento só disso. De fato, a gente está no polo tecnológico. Acho que todo mundo que está dentro de Recife, que nunca se apoiou nesse polo, está perdendo muito tempo. Então, se você é uma empresa de Pernambuco e nunca se apoiou nesse nosso porto digital, não perca tempo não, que tem gente se apoiando. E de fato a gente... De fora, né? De fora, inclusive. Mais de fora que de dentro. Isso. E dentro da Lapom, a gente vem mudando muito a forma de enxergar esse tipo de tecnologia, especialmente por causa da IA. Porque de fato democratizou muito o acesso à construção de ferramentas, o acesso a fazer coisas que a gente não podia fazer antes, sozinho. Então, internamente... Otimizar, né, também. Exato. Otimizar tempo, dividir responsabilidades, né? Exato. A gente lá, eu estava até conversando com a Marcele, porque ela tem um projeto sobre isso. Depois, Marcele, fala sobre isso. Porque Tranquilo. que a gente, dentro da empresa, a gente vem construindo várias soluções internamente. Uma coisa que eu vi uma pessoa falando, até uma pessoa que a gente conheceu em Boston, Rodrigo, o Vinícius. Tu, não sei se estava no momento, enfim. Que muitas vezes no Brasil a gente está esperando alguém lá fora fazer uma solução, uma ferramenta e a gente comprar para a empresa. Ou está esperando alguém criar, postar, a gente vê um anúncio no Instagram e fazer, eita caramba, eu quero isso na minha empresa, vou contratar. Enquanto que a mentalidade lá fora já é um bom tempo de, pô, vamos criar essa solução. Qual é a solução que a gente precisa para a nossa empresa, para o nosso processo? E esse tipo de mentalidade passou a crescer muito dentro da minha empresa por causa da IA. Não é algo que a IA apoiou somente. A gente começou a visualizar que a gente tinha potencial de fazer isso com a IA. E eu sou muito entusiasta com a IA, inclusive
já fiz outras coisas 100% com ela, por fora e dentro também. Então a gente colocou a IA em vários processos da empresa, construímos soluções, ferramentas internamente para nossos processos. Especificamente, por exemplo, cada vendedor na hora de visitar um cliente, além de ter análise visual do BI dele na mão, ele tem um assistente que vai dizer o que vender para esse cliente, o que ficar atento, o que o plano de negócio daquele cliente foi para o trimestre diz, e o que falta fazer, o que foi feito a mais, o que foi feito a menos. Inclusive para revisão de pedidos, se a gente tem um produto que está com quantidade demasiada, isso é perigoso, porque isso pode encalhar no estoque. Sim, a gente tem muito problema com isso, né? Exato. Às vezes o cliente faz, não, eu quero multiplicar por 10 aqui a compra desse produto, e você vai e vende. E depois você tem que resolver a bronca. E aí o sistema já diz pro vendedor, cara, não vende essa quantidade que vai dar problema, se tu tá autorizado a fazer metade. Então esse tipo de coisa no processo está melhorando muito, mas a gente ainda vive um desafio muito grande, que é o seguinte, dentro da empresa a gente tem hoje 200 colaboradores, claro que uma boa parte está na produção, mas é difícil que a gente consiga ter uma horizontalidade de uso de ferramentas de IA. Então, por exemplo, eu gosto muito de IA, eu sou entusiasta desde que começou. E de repente um ou outro setor da empresa, departamento, também tem alguém que gosta muito, é entusiasta e começa a usar no dia a dia. Mas até que ele use no dia a dia e que a produtividade que ele ganha sozinho vire uma produtividade organizacional, tem um caminho muito longo a ser seguido, inclusive de integração dessas ferramentas. Exatamente. Isso passa desde como a gente está consumindo esses dados, nosso banco de dados está organizado para isso ou não está organizado para isso? As ferramentas estão sendo construídas em cima de um banco, a gente está cada um fazendo pequenos recortes e integrando, também pode vir a funcionar, hoje a gente trabalha muito assim, então o setor de custo tem uma ferramenta que está integrada com o comercial, que está integrada com o financeiro e tal, mas assim, ainda não é uma coisa só, isso é uma grande dificuldade. Então primeiro tem uma horizontalidade de conhecimento mínimo de ferramenta, porque uma coisa que a gente viu num curso muito interessante, que o conhecimento ele é tipo uma árvore, e a gente tem dentro do tronco os conhecimentos mais importantes, que é a ética, a parte humana da coisa, a parte que ninguém ensina. A gente vai ter os galhos, que são mais e mudam mais do que o tronco não muda. E os galhos, eles são os conhecimentos técnicos funcionais. Então, a pessoa de compra tem que saber muito bem de supply chain, tem que saber muito bem de compra. E a gente tem as folhas, que mudam sempre, que são as ferramentas. E hoje as ferramentas são as ferramentas com IA. Mas a gente não consegue ter um bom uso da ferramenta na folha se a gente não tem um bom galho técnico na área. E se a gente não tem um tronco forte humano. E aí, quando a gente olha e faz, agora a gente tem várias folhas. E como é que a gente vai fazer essas folhas conversarem entre si? Perfeito. Porque esse processo de fazer com que todo mundo consiga construir ferramentas que dialogam entre si na empresa é um desafio muito grande de gestão de IA. E a Marcela é uma grande... Eu sou entusiasta desse assunto, mas assim, eu às vezes eu olho assim, eu penso assim, meu Deus, obrigado por eu estar vivendo um momento como esse. Né? E só quem consegue enxergar isso somos nós, sabe por quê? Porque a gente foi a última geração de muitas coisas. A gente foi a última geração que pegou enciclopédia, a gente foi a última geração que pegou numa fita cassete, a gente sabe o que é a dificuldade e depois a gente viveu... A gente ainda era pré-internet. Exato. Calma aí. Então eu nem se fala. Mas a gente vira e a gente vê assim como as coisas ficaram facilitadas. Isso. Né? E obviamente, ao mesmo tempo, eu faço aí aquela reflexão, né? Porque com tanta coisa na mão, tão mais fácil do que a gente teve, as pessoas não estão tão mais inteligentes do que eram antes, né? Assim, porque a gente nunca teve tanto acesso à informação como tem agora. E eu venho nessa coisa dos dados há algum tempo. Foi a minha trajetória toda, quando eu assumi a Richon, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma curva 80-20 do portfólio da empresa e identifiquei que 80% do faturamento vinha de menos de 20% dos SKUs. Então eu tinha um problema financeiro, mas eu tinha um problema também porque eu tinha só uma linha de cremes, eu tinha 18 fragrâncias, 3 tamanhos, que representavam só ali 54 SKUs.
Só que eu tinha um outro problema, que era o problema comercial, porque você muito bem sabe que quando você tem uma linha desse tamanho na prateleira, alguns giram e outros não. E o comerciante, ele quer girar o capital de giro dele lá na ponta. E ele dizia, ó, isso aqui não presta, isso aqui é bucha. Meu Deus, eu tive que lidar com isso logo de cara. Foi a primeira coisa que eu tive que lidar, né? E entender o que é que eu ia fazer, que produto eu ia lançar para ter facilidade de trocar aqueles que estavam sem vender. E não só isso, para fazer com que meu vendedor, quando chegasse para vender, ele fosse bem recebido. Porque ele tinha um produto que vendia muito rápido. Porque tu sabe que, não sei se tu sabe, mas assim, o giro médio de produtos cosméticos não é alto, porque a variedade é muito grande. Você tem que ter essa variedade, porque a mulher não gosta de chegar numa loja e ter 2, 3 produtos, ela gosta de ter muitos para escolher, e nem tudo gira na mesma velocidade. Exato. Então, Qual é o giro médio de produto cosmético? olha, eu vou te dizer... Richon eu sei que é muito acima da média. Eu tô falando dos Mas outros. assim, 45 a 60 dias. Tu tá entendendo? Não tem. Lógico que a gente vende de 30 em 30 dias, óbvio. Ou até de 15 em 15 dias, como eu vendo para alguns clientes. Só que não o portfólio todo. Porque tem produto que gira mais rápido, tipo o removedor, gira muito rápido. E tem produto que gira menos. Só que aí eu comecei a fazer uma conta. O meu maior cliente, né, que começou a vender um produto ou outro com valor agregado mais alto, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Eu virar para ele e dizer assim, vem cá, tá vendo esse produto aqui que tu adora comprar? Pra tu ganhar a mesma coisa que esse aqui te dá vendendo um, tu tem que vender 50 desse. Tu já parou para pensar que são 50 reposições na prateleira? 50 vezes passando no caixa? 50 clientes, né? 50 Tu consumidores. tá entendendo? E esse aqui, tu pode vender bem menos, mas quando tu vende, tu ganha a mesma coisa que 50 desse. Tu parou pra pensar nisso? Esse cara, que hoje em dia é um dos meus maiores clientes, ele praticamente mudou toda a maneira, e hoje ele é investido em fundo de investimento, toda a maneira dele dentro da empresa, que ele só começou a trabalhar com produto de valor agregado altíssimo. Ele trabalhava com todo tipo de produto. E assim, depois disso, ele virou pra mim até e disse assim, olha, eu não vou comprar mais não. Eu vou lhe dar o estoque, você tira o pedido sozinha e você presta conta pra mim da margem de contribuição, de 3 em 3 meses. Aí isso, tipo, há mais de 10 anos atrás, aí eu fazia só a conta, agora lógico, a responsabilidade da bexiga, né? Eu digo, qual é o estoque médio que você quer ter? 45 dias. Então eu tinha que ver o que é que estava ali, repor para estoque médio de 45 dias, e de 3 em 3 meses eu tinha que prestar conta com ele da margem de contribuição que o meu produto tinha deixado dentro da loja dele. Veja, quem é que faz isso? Fora que tem aquela questão da inteligência de, por exemplo, esse produto mais caro, às vezes ele não está ali do lado do que vende mais, né? Tem todo o posicionamento. Sim, mas essa expertise é a do dono do negócio, mas não ele... necessariamente. Claro que ela vê isso né? Ela tem esse olhar, tanto que ela mas vê como ele passou para ela, é fundamental que um vendedor mas a olha questão a gôndola hoje e faça, ó. Hoje sim. Mas tu pensa nisso 10, 15 anos atrás, porque minha grande dificuldade na vida sempre foi treinar vendedor para entender que não podia ser tirador de pedido. Sim. Tu tá entendendo? Que precisava ser consultor, que precisava olhar para o cliente como um todo. Esse nível de raciocínio, de pensar em margem de contribuição, para botar o cara para ter, eu vou dizer, viu? É muito difícil. É muito difícil. Eu perguntei porque como Entendeu? Porque isso parte da mentalidade de empreendedor. Como ele repassou isso, com certeza. Isso praticamente ele colocou ali dentro da farmácia dele, né? Ou da loja dele. Porque eu tinha o dado de venda dele. Ele me dava quantos produtos ele estava vendendo. E eu tinha quanto eu vendia para ele. Aí eu fazia a diferença entre o preço que ele vendia e o preço que ele comprava a mim. E aí eu fazia conta com aquilo, eu fiz miséria. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que a Richon, um dos motivos da Richon estar aberta até hoje, é uma empresa de 40 anos, é uma empresa que está em alguns players bem significativos, eu acho que veio dessa minha capacidade analítica. Porque eu tenho muitas deficiências em relação aos meus concorrentes, mas quando eu chego no ponto de venda, eu sei trabalhar o ponto de venda do cara, tá certo, com dados, como quase nenhum outro fornecedor. Entendeu? Então, por exemplo, eu comecei, não tinha. O cara mandava para mim uma planilha pelo e-mail. Aí eu criei uma automação que pegava o e-mail, a planilha do cara, abria, lia, isso não é IA, isso é Python, é código, lia, normalizava os dados e jogava no banco.
Então o cara nem sonhava que eu tinha a venda dele, que é o sellout dele, de 1 ano atrás, acumulado. Mas eu já tinha, porque eu vinha acumulando os dados e botando no banco. Então eu já sabia tudo, eu já sabia a sazonalidade dele. Entendeu? Fantástico. Então eu sabia muitas Inteligência coisas de dados. através de dados, simplesmente dados. Aí eu comecei a usar com promotora, eu comecei a usar com tudo. E logicamente que de 1 ano para cá, a coisa acelerou exponencialmente, Sim. por conta da IA. Porque um código desse de automação, gente, meu PCP é todo feito. PCP é um negócio extremamente complexo. Tu sabe que o sistema que a gente usava, o cara fez. Nunca funcionou. Nunca funcionou. A gente já teve depois uns 3 depois dele e nenhum funcionou. E hoje é uma dor que a gente continua tendo. Então, eu ainda não consegui resolver essa. Eu vou resolver pra você. Vou resolver pra você. Porque ontem mesmo a gente teve uma... O desafio tá lançado, viu? Por favor. Ontem a gente teve uma reunião calorosa sobre isso. Porque, de fato, é muito complexo. Olha, é engraçado, porque... Você tem muito SKU lá, né? Muito. Mas, olha, é engraçado, porque esse negócio de PCP ficou nessa coisa, o sistema resolve, o sistema não resolve, e eu tentando ver como é que eu ia resolver. Aí eu disse, gente, pelo amor de Deus, não é possível que a gente não consiga saber o que é que vai produzir. A gente não consiga entender o que é que vem primeiro, segundo, terceiro. Tem uma ordem lógica, não é possível, eu não consigo trabalhar sem isso. Gente, eu tô rindo, porque eu tava num curso recentemente em São Paulo, e aí eu achei uma definição, assim, fantástica. PCP, pessoas completamente perdidas. É exatamente isso. Acho que em toda a fábrica, todo mundo é um gargalo do PCP, é essa confusão de que a gente perde Aí dados. eu comecei a pensar quais são as variáveis que a gente precisa ter dentro do PCP, né? Média de venda dos últimos 3 meses, ou do ano passado, no período, para pegar a sazonalidade, acréscimo de crescimento de mercado, estoque de produto acabado, dias de estoque pela venda, estoque de insumo, tempo de fabricação, lead time de chegada de insumo dentro da fábrica, porque tem insumo que você compra 30 dias, 45 dias. Então eu peguei... Uma série que inventou o Supabase. Não. Aí eu peguei todas as variáveis e você não vai acreditar que meu PCP... Agora, veja só. Eu ainda... Aquele sistema que eu mostrei para você, eu não botei lá dentro ainda, porque meu PCP é feito numa planilha. O teu PCP numa planilha? Sem ninguém lançar uma vírgula dentro da planilha. Meu Deus. Ninguém lança assim? nada. Vamos lá. Porque como é essa planilha? Essa planilha, ela é ligada no meu banco de dados. Certo? Porque muito antes da IA eu já trabalhava com dados ligados com planilha. Então, a planilha, a parte interna da planilha tem um SQL, que você conecta no SQL do seu banco de dados. Então, ele puxa os dados. O Excel tem essa ferramenta que você ajuda a normalizar os dados lá dentro. E ali você começa a fazer os cálculos matemáticos, fazer campos calculados e depois você montar o PCP, que vai mudando à medida que você vai consumindo insumo, que você vai produzindo produto, tudo no PCP. Por isso que eu digo que você não lança nada. Ele não tem processo, não tem um procedimento operacional padrão, que ele tem que abrir a ficha de produção, que ele tem que dar entrada no estoque, saída nos insumos. Pronto, a planilha lê isso, porque cada movimentação do banco, a planilha lê. Então ela se auto-atualiza sozinha. Eu só clico no botão, ela busca os dados no banco e traz em tempo real. Então, isso antes da IA. Agora, lógico que com a IA, para botar isso dentro de um negócio muito mais bonito, muito mais organizado, com botãozinho bonitinho, com interface do usuário, experiência do usuário, é 10 vezes melhor. Entendeu? Mas assim, a quantidade de coisa, e o maior desafio, viu, Heitor, é o que você descreveu, é o que eu tenho visto. Muita gente já está fazendo coisinha. Robozinho ali, automação ali, tarará, tarará. E é muita língua. E aí, a integração, isso vai ser desafiador. Tu sabe por quê? Eu acredito que a coisa mais desafiadora de integrar tudo vai ser o próprio usuário que não quer que integre. Porque sabe que quando integrar, muito emprego vai ser perdido, gente. Porque só vai conseguir automatizar para gerar realmente, tá certo? Aumento de produtividade e redução de gasto com mão de obra quando tiver integrado. Então, eu queria puxar um gancho sobre isso, que é o seguinte, eu acho que, comprimindo assim tudo que vocês falaram, não é sobre a IA que você está usando, é sobre isso. Eu lembro da aula de Vicente, o professor falando aí, eu fui lembrando.
E essa questão que você falou é muito importante, porque o tronco, veja, não tem como fazer um IA da Richone e da Lapon. Se você quer um IA da Richone e da Lapon, vou botar aqui, você tem que criar essa IA, que é o tronco, é a base de tudo ali. Aí você vai ter o galho, você vai ter é isso, o tronco, o galho e as folhas, que são esses procedimentos ferramentas, né? que vão se Na integrar prática. voltando para a base. Então, o que é que a gente tem procurado fazer, por exemplo, na nossa empresa? É a gente conseguir colocar todos os dados necessários nela, integrar o sistema da hora que o cara pede um orçamento até o sistema final de fábrica de produção e passando depois para montagem dessa obra em loco. Isso tudo, agora veja, imagina a etapa por etapa que a gente tem que ir. Foram mais de 1 mês, 2 meses para a gente conseguir sair de orçamento para CRM. Agora estamos entrando no painel da fábrica. Depois vamos entrar no painel da obra. Tentativa e erro. Agora, Rodrigo, me diz uma coisa. E tu, quando os usuários começam a usar dessa forma que tu implantou, isso é uma dúvida que eu tenho. Tu não sente que eles às vezes ficam desmotivados porque não conseguem ver o resultado da ferramenta? por enquanto, a ferramenta está na diretoria. Ok. A gente está criando. Agora, de fato, é porque, veja só, o meu ramo ele tem uma vantagenzinha em relação ao que vocês estão preocupados em relação à perda de emprego. Porque ninguém vai substituir o cara que faz a ferragem. Não vai não. Nem o cara que enche o Jamais. concreto. Nem o cara que opera o MUC. Esse aí, eu estou falando do sistema do escritório somente. Eu vou facilitar a vida do pessoal. E em construção civil, a gente tem que tentar enxugar ao máximo o escritório, porque a margem é pequena. Porque a gente já tem muita gente na rua trabalhando, a gente já tem muito funcionário na obra. Então, é assim, vamos supor, a gente tem 5 engenheiros na minha empresa. Todo mundo tem que assobiar e chupar cana, é obrigado. Tem que fazer de tudo um pouco. Tem que saber de fábrica, tem que saber de obra, tem que saber... Então, quando a gente integra esse processo, a gente... Porque, na verdade, a gente está deixando de fazer outras coisas, porque a gente está ali quebrando a cabeça para fazer um orçamento manualmente. Sim. Sendo que aí, quantos orçamentos você tem feito? Milhares. Você joga isso para a IA sabe na hora. Você só precisa dizer se for uma coisa diferente sai muito do script e dar uma olhadinha naquilo que você está dizendo, está certo. Então, a partir do momento que o cara pede o orçamento até a programação de produção, a programação de montagem, então a gente está criando, através da base e dos galhos, que são esses ramos que vêm do orçamento, um IA que vai conseguir transformar 3 lançamentos de dados, que são as dimensões do galpão, em tudo pronto. E aí a função de quem está ali no escritório todos os dias vai ser olhar, não, tá certo, Olhar certo. Validar. O modelo loop, né? Para validar. E aí ele vai ter tempo também de pensar em soluções. Exatamente. É isso. E não para por aí. Por exemplo, o controle de combustível eu consigo fazer. É só saber. Eu posso usar o GPS do carro, eu posso usar a quilometragem do carro, Perfeito. eu posso pegar quanto é que cada carro está gastando por os meses. É só dar o dado para IA. Aí eu faço um controle de combustível. Então a gente vai... É um negócio que não para. Eu tenho certeza que eu vou passar pelo menos mais uns Refinar os anos dados é trabalhar fazendo humanos, isso. Com né? certeza. Eu acho que de agora em diante é esse caminho. Não sei se tu te lembras, a gente teve uma palestra com uma pessoa da Amazon, um diretor lá, que ele tá falando sobre cultura Amazon, e estava explicando que, esquece sistema. Se alguém vende sistema, tudo bem. Sistema é bom. Mas, falando que assim, cara, quem tem SAP não tem mais nenhuma vantagem competitiva. O SAP pode quebrar a qualquer momento. Tu sabe que ele fechou mês passado, agora todas as APIs e os MCPs, para obrigar os usuários a usar a IA dele, fechou um eles contrato com estão a tentando ir pra esse Tropic. caminho, né? Porque tá senão perdendo acaba. muito cliente. Vai perder. Ou ele falou o seguinte, que no futuro, que hoje já é assim, mas no futuro 100%, você tem um banco muito organizado, em cima dele é tudo IA. Sim. Você não precisa contratar grandes sistemas muito caros, com fluxos robustos, que você vai ter que se adequar a ele. Você cria o seu para se adequar a você. E a gente volta para aquilo, de, eu não vou contratar a ferramenta pronta, eu vou criar a ferramenta internamente. Exatamente. Isso não é Google, eu já tenho o Google aí.
Qual é a diferença de você perguntar no Google ou no ChatGPT? Às vezes tem uma diferençazinha, uma coisa melhorada, mas o que a gente está falando aqui é usar IA de verdade, que é como o professor que está guiando a gente nessa jornada fala, usar IA de verdade. Mais uma pergunta que fica, que aí eu tô falando, bom, a gente é empresário, a gente mensura as coisas. E o ROI? Quem está medindo o ROI? Quem está medindo investimento versus retorno concreto Ali dentro dessas implantações? Olha, isso aí tem que ser medido. É complexo. Agora eu vou lhe dizer. Exato. Eu vou dizer, no meu caso, assim, pra gente é uma revolução, assim. Porque, veja, vamos ter que ter o número, vamos. Mas a questão é o seguinte, uma das coisas que eu acho que você gosta de falar, é o segundo cérebro, né? Exato. Veja, a gente às vezes está tão sobrecarregado ali com o dia a dia, o sistema, fazendo essas coisas que ela podia fazer, que a gente não para ter o tempo ocioso e dizer, pô, será que eu não boto uma máquina aqui que aumente a produtividade? Vai ser aquele tempo ocioso produtivo. Exatamente. Que o senhor tem que ter. E é mensurável. Mensurável. Entendeu? Eu penso por aí também. Hoje, o meu ROI Isso aí, como é que eu ainda é faço o ROI muito disso? ROI de fazer, cara, quantas coisas a mais a gente vai conseguir fazer que a gente não ia conseguir fazer. Porque, de fato, no momento que a gente chega pro time e diz, ó, essa coisa aqui que tu tá fazendo na mão toda hora, não precisa mais não. Então, eu penso assim também, mas quando a gente vai para uma empresa que tem uma estrutura grande, com CFO e tal, o CFO vai pedir, ele quer saber o ROI do negócio. Tá. E a gente, na verdade, assim, a gente tá fazendo isso, né, muito acreditando que vai dar retorno, porque a gente tá vendo concretamente retorno. Mas isso. nas empresas grandes, muito maiores que a nossa, o cara tá ali em cima, ele não tá vendo o que tá acontecendo na base. Ele mensura o aumento de faturamento versus redução de despesa de material humano, Isso. digamos assim, Ou né? não, Redução. Ou meio humano, ou material físico. Olha, eu tenho É uma, físico também. Eu tenho uma aluna que ela tem uma pedreira. Veja, Sim. uma coisa é indústria de extração de pedra. Ela é uma das maiores aqui de Pernambuco. E ela disse, Marcele, eu não tenho como aumentar meu faturamento. Eu não tenho como aumentar minha margem, porque preço meu é definido pelo mercado. Então, a única coisa que eu tenho para atuar é redução de custo ou de despesa. A gente rodou um dashboard com análise de custo dela, que você não tem noção das ideias que vieram, porque ela tinha um nível de dados detalhado, né? A primeira ideia que deu foi, tá gastando muito com combustível, tá? Vai negociar com a distribuidora de combustível, porque a quantidade que tu consome é muito alta. Coloca um tanque dentro da tua indústria, tá certo? Para baixar o custo. E ele já veio com tudo assim. A gente pensou nisso também. Olhou para aquilo e você diz assim, gente, algumas ideias ali eu já fiz, ok, que a gente tá trabalhando, né? Mais e a refina, nossa cabeça. Mas tem coisa ali que você nunca nem pensou naquilo, nem cogitou. Sim. E que veio ali e você, poxa, aquilo ali vai me dar uma Vai mudar redução de tudo. quanto? De Até custo. porque a IA, às vezes, como ela tem um banco de dados grande, ela às vezes solta umas ideias. E outra coisa, você tá com... Vê, para você, vamos supor, um cara zerado em IA, o cara que só tinha o ChatGPT ali. Você tem que ensinar primeiro para o seu professor como é que sua empresa funciona, né? Se o cara quiser copiar uma empresa igual a sua, ele faz. Ele precisa contratar os funcionários. Mas, enfim, ele precisa aprender um curso. Ele precisa fazer um curso de Goiânia para fabricados, um curso de Richon Cosméticos e um curso de Lapon, para depois ele conseguir... E essa é a importância de ter o banco de dados, a base de dados muito bem organizada. Eu acho que hoje é isso. O grande desafio que todo mundo precisa agora fazer é como é que, antes de mais nada, eu vou ter aqui um banco extremamente organizado. Isso. Inclusive, eu falando sobre mim, tá? A gente tá passando por isso. Não tô com isso resolvido ainda não. Mas de tudo, né? De todos tem coisa os ainda processos, solta. de clientes, de tudo. Infelizmente tem sistema que a gente contrata que ainda não está tão bem integrado no meu banco. E a tendência é essa. Esses programas grandes, tu sabe, 68% das empresas ou tem SAP ou TOTS. E eu vou dizer, a tendência dessas empresas grandes, se continuar se fechando, sabe o que, é que vai acontecer? O mercado vai partir para ferramenta alternativa. Exatamente. Porque não vai querer ficar preso. É o que eu Porque vai acredito. perder competitividade para quem está adotando. É o que eu acredito, Mas eu acredito que as grandes empresas é o seguinte, elas já entenderam que quem não entrar está morto.
quem não usar IA para melhorar seus processos, ganhar tempo e ganhar velocidade, enxugar, não vai perder para a concorrência. Eu, quando estou fazendo no meu pré-moldado, que é uma empresa média no máximo, você está ali, eu fico muito satisfeito de saber que eu estou sendo uma das primeiras do meu ramo a fazer isso. Eu fico, velho, eu estou me adiantando aqui ao mercado. Então, acho que essas empresas grandes vai ter lá o CFO perguntando do ROI quanto é que é o retorno e tal, mas ele também vai dizer, pô, se eu cortar isso aqui, depois que vai ser cortado sou eu. Cabeça vai lá. Que papo bom, viu? Ah, Os caras passavam o dia, a noite. Fácil. Olha, Foi eu muito acho bom, que hoje muito foi bom. um podcast. Parabenizo Marcelo, Heitor, Meia aqui do meu lado. Porque eu acho que hoje foi um dos podcasts mais podcasts que a gente já fez. Que o podcast é isso, né? Às vezes a gente bate papo, conversar, mudar de assunto, troca, vai para aqui, vai para ali. E sem tempo, né? O tempo é o tempo da conversa. Mas, por uma questão de logística, de postagem, de tudo mais que tem, a gente vai se despedindo de vocês. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado, Marcelo. Obrigada Foi pelo uma convite. honra. Adorei estar com Uma vocês. honra aqui. receber vocês aqui. Tenho certeza que a gente vai despontar de audiência e vai ter pano para manga para fazer o segundo. É isso aí. Não, eu é isso aí. agradeço muito o convite. Obrigado, Meire, Rodrigo. Para mim, estar fazendo parte aqui de mais um projeto da FIEP Jovem é uma honra gigante. Não só a FIEP Jovem, né? O Comitê Feminino de Liderança Empresarial da FIEP também. Estamos Então, agora agradeço representando. demais a vocês pela oportunidade de estar aqui, sempre uma honra. E você que tem uma empresa, é daqui do estado de Pernambuco, quer se desenvolver, vem conhecer esse ambiente da FIEP Jovem, tem coisa aqui para você, com certeza. Vem pra gente bater um papo, tomar um café, tomar um chopp no happy hour e a gente poder entender melhor como a gente pode se apoiar junto. É isso aí, pessoal. Obrigada, Heitor já falou gente. tudo. Eu também estou muito grata por ter sido convidada para esse podcast, mas muito mais grata da conversa que a gente teve, do serendipity, como diz aquela coisa, tá todo mundo ali naquela mesma vibe, Foi muito legal a nossa conversa, sempre muito gratificante estar aqui, de volta a casa, né? E você que não está aproveitando dessa oportunidade de estar aqui, venha conhecer o trabalho da FIEP Jovem e principalmente também do Comitê Feminino, né? Para que a gente possa estar ocupando nossos espaços, que às vezes a gente reclama que não está ocupando, mas a gente tem que fazer a nossa parte e ocupar. Então, obrigada, Meire, obrigada, Rodrigo, obrigada, Heitor, foi muito bom estar com você aqui hoje. Presença, gente. A gente não se vê há alguns anos já, Marcelo? Não é? Eu tô mais caseira, eu tô minha caseira agora. Mas venha pro próximo rap. Eu venho. Então, pessoal, olha só, essa parceria com o FEM, FIEP Jovem, aqui dentro do Papo de Negócio, com certeza vai ter várias outras oportunidades. Venham conhecer, escutem nosso podcast, venham conhecer esse conselho temático aqui da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Aqui a gente faz negócio, conhece pessoas, defende o interesse da indústria pernambucana e assistam o podcast. Aqui a gente falou de tudo e foi um assunto bem legal, foi muito agradável. Até a próxima, muito obrigado.